Eu quero falar sobre um assunto que eu acredito que eu nunca falei aqui no meu canal, que é sobre ansiedade. Eu passei por um período na minha vida, por uma fase, foi uma pequena fase, mas foi bem intensa. Por que eu vou falar sobre isso? Porque morar na praia foi a cura da minha ansiedade. Eu não sou especialista, tá? Eu vou compartilhar com vocês a minha história, tá? O que eu passei. E aí eu vou resumir, claro, né, que é muito assunto. A mensagem que eu quero passar aqui pra vocês é: se você se identificar com a minha história, se você estiver sentindo a mesma coisa que eu estava sentindo, né, de repente você só precisa buscar o caminho da solução, tá? Eu não sei dizer pra vocês aqui se a ansiedade tem cura. Eu vim pra compartilhar minha história com vocês. E se vocês se identificar, se você se identificar, ótimo, vai ser bom. Entende? Coloca aqui também nos comentários, compartilha comigo, aproveita aí, eu vou aproveitar esse engajamento de vocês aí, que vocês deixaram bastante comentários nos meus últimos vídeos. Fala aqui pra mim se você curte, né, esse meu novo formato, se vocês querem que eu fique aqui conversando com vocês, tá? E antes de mais nada, qualquer palavra errada que eu falar, qualquer coisa que eu falar, eu quero dizer pra vocês que eu sou um ser humano, eu não sou robô. Eu vejo os meus vídeos, eu vejo que eu erro, que eu tropeço nas palavras, que eu falo uma palavra errada. Era pra falar uma coisa, eu falo outra, mas eu também não fico me cobrando. Eu tento melhorar nos próximos, porque eu sou humana, entendeu? Eu não sou robô. E se inscreva no canal, dá um like, compartilha e bora pro vídeo. O ano era 2015. A minha ansiedade, ela veio aparecer, a desenvolver dentro de mim no ano de 2015, quando eu decidi sair de São Paulo e vir embora pra Caraguatatuba. Eu vou falar um pouco pra vocês como que era a minha rotina de vida pra vocês poderem entender. Eu trabalhava de vendedora em loja de shopping. Então, quem não sabe, quem trabalha em shopping, trabalha final de semana, feriado, tem dias que você estica o seu horário pra você poder cumprir meta. Existe essa pressão da meta. Eu morava na casa da minha família. Isso também já era um problema. E eu tava numa fase aonde eu tinha que ficar me policiando e me cobrando, porque eu precisava mudar todo o meu estilo de vida para eu poder conseguir vir morar na praia. Eu tive que fazer uma mudança. Eu tinha que economizar o máximo que eu pudesse e eu tinha que falar não para quase tudo para isso poder acontecer. Então eu só trabalhava e ia para casa. E o meu refúgio era academia. Era algo que fazia eu espairecer a cabeça. Quando eu resolvi vir pra praia, a gente decidiu que ia ser em menos de um ano a nossa mudança. Quando chegou no meio do caminho, a gente viu que não ia ser em menos de um ano, ia ser mais de um ano. Foi aí que o negócio começou a ficar complicado pra mim, porque eu tive a sensação de que esse dia nunca ia chegar. Porque eu achava que estava perto, de repente ele se tornou longe. Mas eu não sentia a ansiedade, ela já estava dentro de mim, mas ela não tinha se desenvolvido. Eu já tinha uma vida de pressão, porque eu já trabalhava em loja. Eu já me cobrava muito, porque na minha cabeça tinha que dar certo. Aconteciam os imprevistos da rotina da minha vida em relação à minha família, que também era algo que era bem complicado pra mim. Eu vivia sob pressão o dia todo. Mas como eu sempre fui uma menina, uma mulher, né, uma pessoa sempre positiva, pra mim sempre tudo vai dar certo, sabe? Eu sempre tive um bom humor. Então, sempre levei as coisas de forma leve, mas a gente tenta ficar bem. E eu achava que eu estava bem, mesmo com toda a pressão que eu sofria. E o Marcelo também sofria a mesma pressão, porém, homem é mais forte, né, nesse sentido. Eu acho, pelo menos, porque graças a Deus ele nunca teve, tipo, esses problemas de ansiedade, nem nada. Como eu acordava muito cedo pra ir pra academia, e eu já saía da academia, ia direto pra loja, e de lá eu passava o dia todo, porque era época de Natal. Eu já vou falar bem a época que já começou as minhas primeiras crises, né? Em loja de shopping, chegando uma certa época do ano, que eles falam que a gente pode ficar mais tempo vendendo pra poder lucrar mais. E a gente tem que ficar literalmente o dia todo, porque junta-se as duas turmas, de manhã e da tarde, todas juntas no mesmo horário. Ou seja, se você não passa o dia todo, a sua chance de lucrar é mínima. Beleza, eu já vinha desse ramo fazia muitos anos, então eu já tava acostumada com isso. Então pra mim tava tudo bem. Só que não. Pra eu aguentar essa rotina de vida puxada que eu tinha que tomar energético. Eu não tomava todos os dias. Mas quando chegou nesse período que eu precisava dobrar, ir pra academia, chegava em casa tarde, não me alimentava tão bem como eu precisava, eu tomava energético para me aguentar, para eu ficar em pé, né? Eu sempre tomei energético, mas eu nunca tinha tido problema, então tudo bem. Não tomo todo dia, gente, não troco por água, não é isso. Eu tomo muito menos
Eu tomava, né? Muito menos do que muitas pessoas tomam refrigerante. Só pra vocês terem uma ideia de que parece que eu tomava muito da forma que eu tô falando. Só que não, tipo, era uma latinha por dia pra eu me manter acordado o dia todo. E não era todos os dias, porque até então era caro, né? Não tinha condições de ficar comprando todo dia. Mas eu tomava. Eu vou contar pra vocês a minha primeira crise, porque veio uma crise forte mesmo. Não começou devagarzinho, não. Começou de uma vez só. Eu estava na academia, 6 horas da manhã. Beleza. Peguei minhas coisinhas e fui trabalhar. Deu o horário, eu fui trabalhar. Eu ia de ônibus, né? E o ponto de ônibus era na frente da academia, era tudo muito fácil. Aí já tava perto da Marginal Pinheiros, que eu trabalhava nessa época no Shopping Morumbi. Entrei no ônibus, então eu fui em pé na porta, que era o único espaço que tinha. Eu lembro perfeitamente. Ele saiu da ponte da João Dias, quando ele fez a curva pra entrar na Marginal, o meu corpo inteiro começou a formigar. Mas assim, do fio do cabelo até o dedinho do pé. E começou a formigar num nível tão forte, a minha mão começou a ficar amarela. Eu olhava pra minha mão tava toda amarela. Eu só veio um pensamento na minha cabeça: eu vou morrer. Eu vou ter um infarto agora do nada. E eu assim na minha cabeça, do nada, eu vou morrer aqui do nada. E eu dentro do ônibus assim, olhando pra todo mundo, eu falei: meu Deus do céu, eu vou morrer aqui. E eu não tinha forças pra pedir pra alguém me ajudar. Imagina, São Paulo, todo mundo dentro do busão focado e só em descer. Meu, em São Paulo é todo mundo assim, ó. Tá todo mundo... E eu ali, passando mal. Falei, meu Deus do céu, essas pessoas não tem como elas me ajudarem. Eu pensando na minha cabeça, eu falei, e agora? Eu falei, vou morrer. Só que eu falei assim, eu não vou desmaiar, eu vou tentar me manter em pé. E aí, o que eu fiz? Dei o sinal do ônibus pra eu descer. Aí a porta abriu, eu já desci. Na hora que eu desci, a única pessoa que eu vi na minha frente foi... Sabe essas pessoas que colocam a sua mesinha de café da manhã nos pontos? Na saída dos terminais de ônibus, dos metrôs. E aí o rapaz tava montando a mesa dele ali no ponto de ônibus do Carrefour. Na hora que eu desci, ele tava colocando os bolos em cima da mesa. A única coisa que eu falei assim, eu falei, moço, eu tô passando mal e eu acho que eu vou morrer. Me salva. Meu, esse homem, juro, ele era mais escuro que eu. Ele ficou branco na hora. Ele parou exatamente tudo que ele tava fazendo e começou a me ajudar. Aí o ponto de ônibus tava vazio, ele tava do lado do ponto. Aí ele me colocou no banco do ponto de ônibus, me deitou e falou assim, calma, eu vou chamar uma ambulância. Eu falei, chama. E nessa época eu tinha convênio da empresa que eu trabalhava. E ele ficou o tempo todo do meu lado. Eu tava esticada assim, olhava pra cima, ele, o que você tá sentindo? E eu falava pra ele que eu tava sentindo, eu falei, meu corpo tá tremendo todinho, meu corpo tá formigando. E eu não sei, acho que eu vou ter um ataque cardíaco. E eu só falava pra ele, moço, só não deixa eu morrer, por favor, eu precisava falar com meu marido, com meu namorado. Na hora que chegou a ambulância, me colocaram, eu saí daquele banco, fui pra maca da ambulância, e dali eles me colocaram dentro da ambulância. E na hora que eles me colocaram dentro da ambulância, eu só escuto uma pessoa falando assim, Carola! Carola era o meu nome, era o nome que eu usava na loja que eu trabalhava, porque tinham 2 Carol, e eu entrei depois, então eu tinha que escolher o nome que eu teria que ser chamada, porque chamar 2 Carol numa loja não tinha condições. Então o meu nome era Carola. Aí ela, Carola, o que tá acontecendo? Você tá dentro de uma ambulância? Eu falei assim, Mari, eu tô passando mal, Mari. Ela falou, nossa, Carola, e agora? Eu falei assim, eu não vou conseguir trabalhar hoje, eu não sei o que eu tenho, tô passando mal, não sei o que eu tenho. Avisa lá, gerente, que eu não tô legal, que não sei o que. Ela, não, pode deixar comigo, que não sei o que, você vai ficar bem, tá? E tal, ela foi embora. Ela falou que tava dentro do ônibus, que ela viu na hora que eu tava sendo colocada na maca. Aí ela pediu pro motorista parar na hora pra ela descer. Olha só. Na ambulância mesmo, as moças já fizeram, e eu ainda tava com o corpo formigando, as moças já fizeram lá a triagem, né? Fizeram todos os procedimentos lá. Aí uma delas falou assim, e eu já louca querendo saber o que eu tinha, né? Eu já queria saber lá o que eu tinha pra saber se eu ia morrer ou não. Aí ela falou, ela teve uma crise nervosa. Eu na minha cabeça, crise nervosa? Gente, eu achava que pudesse ser tudo na vida, menos crise nervosa. Falei, moça, você tem certeza mesmo? Ela falou, sim, é porque tá tudo bem. Gente, tava tudo bem. A minha pressão tava normal. Os batimentos cardíacos estavam ok. Ela falou que tava mais acelerada, mas não tão acelerado. E que tava tudo bem. Então elas falaram que era uma crise nervosa. Gente, achei aquilo, fiquei passada. Falei, gente. Fiquei com aquilo no cabelo. Cheguei no hospital, desci da ambulância de cadeira de roda. Acho que o Marcelo já tinha chegado essa hora no hospital. Eu já tinha avisado pra ele, eu acho. Ele, a gente trabalhava perto ali e tal. E eu fui pra fila lá, né, pra poder ser atendida de cadeira de roda. Aí eu passei pela triagem do hospital, fiz exame de coração, aquele que sai os risquinhos assim, sabe, eletro. Fiz os exames que tinha que fazer lá. Deu nada. Tudo normal. Passei na médica, nada. Aí me deram diazepam na veia. Beleza, fiquei bem, fiquei boa. Fui pra casa.
sem entender nada do que tinha acontecido. E foi assim que começou as minhas crises de ansiedade. Foi exatamente dessa forma. Foi através dessa crise nervosa, né, que eu tive, que foi o meu primeiro sinal de ansiedade. Aí, deixa eu explicar como eu descobri que era crise de ansiedade sem o médico falar pra mim que eu tinha crise de ansiedade. A partir desse dia, eu comecei a ter pequenos picos de crise de ansiedade. As mesmas coisas que eu senti no dia no dia da ambulância, mas era mais fraco. Aquele dia foi assim intenso. Das outras vezes não. Era formigamento, enjoo, palpitação, falta de ar e dor de barriga. E eu sentia isso silenciosamente, eu não falava nada pra ninguém, eu ficava desesperada comigo mesma e só pensava assim: se eu desmaiar, alguém vai me socorrer. E eu ficava com isso, a única pessoa que eu compartilhava era o Marcelo. Aí aconteceu pela segunda vez outra crise forte comigo, que eu deixei o Marcelo desesperado, que eu falei pra ele que ele tinha que me levar no médico. Eu falei, me leva no médico, eu tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal. Ele foi me levar no médico. O médico fez os mesmos exames, mais uma vez não deu nada. E eu não tinha contado pra ninguém, só o pessoal da loja, né? Mas até então eu falei que tinha passado mal, tive uma crise nervosa, falei a mesma coisa que eu ouvi, mas depois eu senti as mesmas coisas, mas eu não falei mais nada pra ninguém. Porque eu comecei a achar que era da minha cabeça, porque se tinham falado pra mim que era crise nervosa e eu não tinha passado nervoso, né? Pra mim, crise nervosa é a pessoa que passa muito nervoso e começa a passar mal. Pra mim, isso é uma crise nervosa. Eu não tinha acontecido isso. Pode ser que eu tenha passado alguns picos de nervoso em alguns momentos e isso fica acumulado. Pode ser, sim. Aí eu estive pela segunda vez, como eu falei, né? Fui no médico, o Marcelo me levou, o médico fez todos os exames. Nada, não deu nada. Aí o Marcelo falou, Carol, é coisa da sua cabeça? Eu falei, mas como que é coisa da minha cabeça? Gente, eu tô sentindo o negócio, eu tô sentindo. Não é possível, é alguma coisa. E eu ficava na minha cabeça que os médicos não sabiam o que era. O hospital não fala que você tem ansiedade. Não é no hospital que você vai descobrir depressão, ansiedade, não é. E eu achava que era, né, sei lá. Nunca tive, não sabia como que era. Não sei como que é hoje, tá, gente? Mas na minha época, lá atrás, não se falava disso em hospital. O médico não podia te falar, não te dar esse diagnóstico. Quem tem que dar o diagnóstico era o psiquiatra. Aí eu tava passando mal em casa e minha mãe apareceu. Aí minha mãe perguntou o que eu tinha e tal. Eu falei pra ela, ai mãe, tô passando mal já tem uns dias. E contei a história pra ela, porque até então eu não tinha falado pra ela pra não preocupar ela. Aí ela falou pra mim assim, você tá com ansiedade. Eu falei, será? Ela falou, você tá tendo a mesma coisa que eu tenho. Minha mãe tinha ansiedade. Aí eu comecei a pesquisar o que era ansiedade. E era tudo o que eu estava sentindo, exatamente. Tudo. Eu falei, nossa, eu tô com crise de ansiedade. E eu sempre tive medo de ter essas coisas, assim, sabe? Sempre tive medo de ter ansiedade, de ter depressão, sei lá, de ter doenças, assim, da mente, assim, sabe? Eu sempre tive medo disso. E eu falei, nossa, eu tô com ansiedade, algo que eu nunca imaginei na vida que eu fosse ter e tudo mais. Aí a minha mãe, ela tinha um remédio que ela tomava na época que fazia muito bem pra ela e ela me indicou. E era um remédio natural. E era ótimo porque não viciava por ser natural e não era química, né? Porque era natural. E eu comecei também a tomar esse remédio. E esse remédio começou a me fazer bem. Outra coisa importante sobre o energético que eu esqueci de falar. Eu não tinha parado de tomar, porque até então eu não entendia o que era. Então ele me ajudava a dar as crises, só que eu não entendia. Então eu continuava tomando, porque eu não sabia o que era. Então como que eu ia me tratar se eu não sabia qual era o problema, né? E minha mãe me diagnosticou. Ela que falou que eu tinha ansiedade. E eu fui buscar sobre a ansiedade e era exatamente todos os sintomas que eu tinha. Foi a partir daí que eu comecei a me tratar. E eu parei de tomar energético, comecei a tomar o remedinho dela. Nossa, foi uma bênção. Eu nunca mais tive crise de ansiedade. Mas eu nunca tive porque eu estava tomando um remédio. Era assim, quando eu achava que eu ia ter, quando eu achava que eu ia passar mal, eu tomava um remédio, me controlava a minha respiração, até o remédio fazer o efeito, e ele fazia e tava tudo bem. E eu cheguei a tomar ele todos os dias. A ansiedade é a mistura de 3 sentimentos: a preocupação, o nervosismo e o medo. E eu sentia esses 3 sentimentos. Eu tava vivendo aquela vida de pressão
e eu ia mudar de cidade. Eu não tinha mais ansiedade. Eu já pulei pro transtorno de ansiedade. E isso me preocupou muito, muito, muito mesmo. Porque eu pensei, falei, poxa, será que isso tem cura? Fala-se que se você não trata, se você não cuida, dá até síndrome do pânico. Nossa, isso acabou comigo. Porque eu falei, meu Deus do céu, tudo isso porque eu moro aqui, tudo isso porque eu vivo aqui, não quero essa vida pra mim. Não é dessa forma que eu quero viver. Aí chegou o dia de eu vir embora, o grande momento. Depois que eu cheguei aqui, né, que eu sentei e falei, cheguei. Ainda eu tinha os resquícios, então eu ainda tinha aquele sentimento de medo, de preocupação, porque eu não sabia se ia dar certo, se não ia. Então no primeiro ano que eu estava morando aqui, eu ainda tomava o remédio e tive uma crise de ansiedade que foi no meu primeiro final de ano. Não estava acostumado com calor, trabalhando muito, preocupada se ia dar certo ou não, porque final do ano foi uma época para mim muito difícil, porque meu dinheiro já tinha acabado, que eu tinha trazido, né, já não tinha mais dinheiro, e eu precisava de dinheiro para me manter. Então a minha primeira temporada foi bem difícil, então eu tive uma crise, mesmo tomando o remédio. Beleza, aí entrou 2017, tive só mais uma, bem mais leve, foi coisa assim rápida, eu senti, logo foi embora. Isso em 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Faz 8 anos que eu não sinto mais nada. Zero. Zero, zero, zero. No ano seguinte, que foi de 2017, como eu falei, eu fui parando de tomar o remédio gradualmente. Eu tomava todo dia, aí eu comecei a tomar 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, 1 vez por semana, até a hora que eu parei de tomar. Então eu entrei em 2018 sem tomar remédio, e nunca mais eu tive ansiedade, nada, nem um sinal, nada, zero, assim, sabe? Nem, tipo assim, nem de longe. Por que que eu nunca mais senti? Porque o problema da minha ansiedade era viver onde eu vivia, da forma que eu vivia. A partir do momento que eu saí, né, cortei o cordão, né, a minha vida mudou completamente para melhor, completamente em todos os sentidos. Hoje eu vou falar do energético, tá, gente? Que é muito importante eu falar dele, por quê? Eu tomo energético hoje. Eu tomo por quê? Porque eu entendi que ele me fez mal naquela fase, naquela época ele me fez mal, sim. Hoje ele não me faz mal, né? Teve uma época que eu precisava trabalhar muito aqui, né? Porque aqui, até hoje eu preciso trabalhar muito, mas era com outra intensidade. E eu me sentia mole, me sentia com sono. Era completamente diferente o sentimento, tá, gente? Aqui é outro sentimento. Não tem nada a ver com aquele sentimento que eu tinha lá atrás. Aqui o sentimento que eu tinha, o sentimento não. Não é nem sentimento, é coisa do corpo mesmo, disposição. Eu tinha moleza. Até hoje eu tenho moleza. Até hoje. Eu senti uma moleza que eu não sabia de onde saía essa moleza. Eu falava, gente, não é possível, vim pra praia pra ter moleza. Eu nunca tive moleza morando em São Paulo. Aqui eu comecei a sentir moleza. Aí eu falei, eu vou tomar uma latinha de energético, porque se fizer mal pra mim, eu paro. Eu já sabia o que eu sentia, já sabia o que fazia pra poder, né, melhorar. Era só tomar um remédio, controlar meu pensamento, respirar fundo, que dava tudo certo. Tomei o primeiro energético, deu nada. Tomei o segundo, deu nada. Gente, voltei a tomar energético, porque ele não me fez mal e não me faz mal hoje, entende? Tomo todo dia? Óbvio que não. Indico? Não. Né? Energético, ele pode acelerar seu coração. E eu tomo pra quê? Pra ficar acordada. Eu não tomo pra matar a sede. Eu não tomo de legal. Não, eu tomo pra eu poder me sentir com energia. Tomo todo dia? Não tomo todo dia. Tomo final de semana? Tomo final de semana. Tomo quando eu vou à praia? Tomo quando eu vou à praia. Tomo em casa à noite no final de semana? Tomo em casa à noite no final de semana. Tomo muito menos do que uma pessoa que toma Coca-Cola, por exemplo. Tem gente que toma Coca-Cola todos os dias. Se hoje eu tomar e me fizer mal, eu paro de tomar. Simples assim. Entende? Então eu queria falar essa parte, né, do energético, porque senão vocês vão falar. O fato de eu ter buscado a minha cura, que deu certo. Não sei dizer pra vocês se a ansiedade tem cura. Ela pode voltar? Pode. Não vai ser pelo mesmo motivo do passado. Não vai ser por outros motivos. Porque a ansiedade, ela é algo que tá dentro da gente. A gente só vai desenvolver ela se a gente quiser. Se a gente não quiser desenvolver ela, ela vai se manter aqui adormecida. É como se ela estivesse adormecida. Por quê? Porque como a ansiedade vem de preocupação, vem de nervosismo, vem do medo, é um sentimento que tá entre a gente o tempo todo. O tempo inteiro. Então, se eu sentir de novo todos esses sentimentos, ela pode voltar de novo, sim.
E aí eu vou ter que fazer o quê? Buscar a solução para eu não sentir mais. Eu tenho que saber o que está ocasionando e tentar sair daquela situação para que ela não volte mais, porque é uma sensação horrível. Tô compartilhando com vocês o que eu senti. E hoje eu me sinto curada assim, porque já faz 8 anos que eu não tenho mais esse sentimento, graças a Deus. Hoje eu moro onde eu gostaria de morar, eu vivo onde eu gostaria de morar, de viver. Eu amo o lugar que eu moro, eu amo a vida que eu vivo. Estar perto da natureza, pra mim, é algo assim que me faz muito bem em todos os sentidos. O clima me faz bem. Pra mim, a saúde está em primeiro lugar, principalmente a mental. Porque quando a cabeça tá doente, o corpo fica doente. Isso é uma realidade. Eu não sei se vocês sabem, mas o meu cabelo é natural. E as pessoas falam que cabelo branco é hereditário. Minha família toda tem cabelo branco já. Chegou nos 40, todas pintam o cabelo, né? E eu não. Eu não pinto o cabelo. Eu pinto aqui a frentezinha, assim, sabe? Eu tenho um tufinho branco aqui, mas só. Na minha idade, muitas mulheres pintam o cabelo todo, porque tem todo o cabelo branco. E na minha cabeça, cabelo branco é estresse, é preocupação. Não, Carol, é hereditário. Gente, tem médicos que falam que não é hereditário. Que é estresse, que é preocupação. E eu acredito, eu falo por mim. Então, eu prefiro ter paz do que ter razão. Então hoje eu amo a minha vida, sabe, só de pensar em fazer qualquer coisa que me tira do meu eixo, eu já não quero. Eu já não quero, que eu preciso ter paz na minha cabeça, na minha mente. Eu sei como que é ter ansiedade, eu sei como que é ter preocupação, como que é ter medo, e eu não quero ter esses sentimentos que é horrível ter. Infelizmente, a gente não tá livre deles, infelizmente, é um sentimento que está entre nós, mas aqui onde eu moro, eu sinto bem menos. Se eu morasse hoje em São Paulo, eu não sei como eu estaria, de verdade, de verdade. Com o meu pensamento que eu tenho, com a cabeça que eu tenho, eu não sei como eu estaria. Então eu agradeço todos os dias a Deus por morar aqui e tá boa mentalmente. Isso é muito bom. Então eu quero deixar essa mensagem aí pra você. Sentiu a mesma coisa que eu senti ou está sentindo? Conta aqui pra mim, pra eu saber. Tem outras pessoas também que lê os comentários, de repente você ajuda, né? Eu não vou falar aqui o nome do remédio. Detalhe, gente, eu não posso falar o nome do remédio aqui porque eu não sou médica. Imagina eu falar o nome do remédio aqui, eu acho que é muita responsabilidade. Por mais que seja natural, não acho legal compartilhar. A minha mãe, graças a Deus, ela mora aqui também. Eu sabia que ela sentia isso, que viver lá onde ela vivia não fazia bem pra ela, então eu vim primeiro. Quando eu senti que eu estava estabilizada, eu chamei ela pra vir, pra me ajudar, e ela veio, e ela mora aqui. Ela veio depois de 2 anos que eu tô aqui, então eu tenho 9, ela tem 7 anos que ela mora aqui. A ansiedade dela não curou 100%, porque a minha mãe é da época mais antiga, então é mais difícil dela dominar a mente dela entender muita coisa. Apesar dela já entender bastante coisa, ela ainda não entende como eu, por exemplo, que sou mais jovem. Ela não consegue controlar tanto sentimento e tudo mais. Minha mãe é mais sensível também, então tem tudo isso. Mas ela melhorou, gente, assim, 80%. Eu posso dizer até 90%, porque das últimas vezes que eu conversei com ela, ela falou que não estava mais tomando remédio. Ela falou que só não fica sem, mas ela não toma mais. Algo que fazia ela ter crise era açúcar. O açúcar fazia muito mal pra ela. Outra coisa também, gente, que pode te ajudar aí na ansiedade é o açúcar. E o açúcar fazia mal pra ela porque minha mãe não bebia, não tomava energético, não tomava café preto. Então uma das coisas que não fazia bem pra ela era o açúcar. Então tudo isso você tem que entender, né? E ela começou a ter ansiedade por causa do cigarro. Ela parou de fumar, ela fumava e bebia. Ela parou de fumar e beber, aí a ansiedade veio. Aí ela entendeu que ela tinha ansiedade depois de ir várias vezes ao médico. E ela tinha abstinência, né, e tudo mais. Ela foi pro açúcar. Só que aí ela ficava naquela briga. Ela tomava remédio, consumia açúcar. Tomava remédio, consumia açúcar. Aí uma hora o remédio não segurava, ela tinha as crises dela. Então ela ficou assim por um bom tempo lá em São Paulo. Quando ela veio morar aqui, ela melhorou bastante. Hoje ela tá bem melhor. Mas é isso, espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma com essas informações aqui. E deixa aqui sua sugestão, coloque aqui nos comentários o que você quiser. Vamos interagir, beleza? Se inscreva. Sua inscrição pra mim é importante. Se você gostou, tá, desse conteúdo, dá um like e compartilha. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!